Rádio Gila. Para sintonizar, navegando. Eis-nos na despedida do maio, uma semana especial. Tanto é que nesta semana recebemos 2 vezes o João Correia. Bem-vindo, João. Muito grato, bem-vindos sejam os nossos ouvintes. Isto é um programa extra. É verdade. É um programa extra, além dos Caminhos da Fé, que é o programa mensal. E convidamos o João para connosco hoje partilhar aqui este momento, porque é sempre importante que possamos abordar entre diversas datas, simbolismo, a importância da mesma. E, na verdade, para amanhã, quinta-feira, temos uma celebração importante. O momento é teu e o recadinho lá para casa, para todos, porque para muita gente diz muito esta celebração. É verdade. Amanhã, todos nós cristãos comemoramos a quinta-feira da Ascensão, mais popularmente designada no Algarve como o Dia da Espiga. E este comemorar da quinta-feira da Ascensão, o que é a Ascensão? Quer dizer que a Ascensão é que Cristo está vivo, não está morto. Nós comemorarmos a Ascensão é estarmos a comemorar ainda, desde o domingo de Páscoa até a Ascensão, a vida após a morte. Os cristãos temos por obrigação ser pessoas alegres, porque Cristo não termina na cruz. Cristo não termina na crucificação. Cristo ressuscita espiritualmente do domingo de Páscoa e ascende aos céus espiritualmente na quinta-feira da Ascensão. Durante o domingo de Páscoa até a quinta-feira da Ascensão são 40 dias, como o provérbio diz, da Páscoa à Ascensão 40 dias vão. Durante 40 dias, desde o domingo de Páscoa até a quinta-feira da Ascensão, Jesus várias vezes aparece aos seus discípulos e aparecia até de uma forma materializada. Porquê? Porque a fé ainda estava ali um pouco débil e eles por vezes tinham falta, ainda às vezes, de tocar no corpo de Jesus, mas que era um corpo materializado, assim como porque Jesus foi o maior médium de materialização energética que existiu. Jesus não tinha aos olhos do homem nada, e desse nada aos olhos do homem criava 1000 pães, criava de água vinho, criava peixes, multiplicava, curava doenças. Porquê? Porque materializava aquilo que as pessoas diziam, do nada materializava. Não é do nada, não. Materializava da energia ao nosso redor, porque tudo ao nosso redor é energia. E Jesus conseguia materializar essa energia naquilo que desejava. Ora, isto é um espírito de grande elevação. Só ele e Santo António tiveram essas 2 mediunidades assim. Não há registro de outros, assim com essa mediunidade tão ampla no sentido da materialização. Porque para materializar, para ter esta mediunidade de materialização, é necessário ser um espírito já muito perfeito. Deus não outorga este poder a qualquer um. É preciso já estar num grau evolutivo muito grande. Agora, aqui o nosso dia da espiga. A espiga e esta quinta-feira da Ascensão, para os nossos ouvintes, se calhar, comemoram muitas vezes o dia da espiga, mas ainda não entenderam o que se comemora. Eu vou ler aqui, nos Atos dos Apóstolos, que é aqui num livro que compõe a Bíblia, o que no dia da manhã se vai celebrar, que é o dia da espiga. Então diz assim nos Atos dos Apóstolos: e enquanto, no meu primeiro relato, narrei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o princípio até ao dia que foi elevado ao céu. Depois de, pelo Espírito Santo, ter instruído os apóstolos que escolhera, foi também a eles, depois da sua paixão, se apresentou vivo, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes sobre o reino dos céus. Enquanto estava com eles à mesa, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que guardassem pelo cumprimento da promessa do Pai, da qual disse ele: ouviste-me falar, de facto, João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os estavam reunidos começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai estabeleceu com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo,
que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito isto, enquanto eles olhavam, ele foi elevado, e uma nuvem escondeu-o dos seus olhos. E enquanto olhavam fixamente para o céu, vendo-o partir, eis que se lhe apresentaram 2 homens em vestes brancas, e disseram: Homens da Galileia, por que estáis parados a olhar para o céu? Este Jesus, que junto de vós foi levado ao céu, há de vir do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Ora, é esta partida que se comemora hoje, que se comemora amanhã, na quinta-feira da Ascensão, e aqui no Algarve, denominado Dia da Espiga. Ora, é uma celebração em que se celebra a vida após a morte. Todos nós que somos cristãos, e que às vezes, que por vezes cai-se no erro de dizer, morreu, acabou tudo. Não, nós que somos cristãos, temos a obrigação de dizer que morreu e não acabou tudo. Cristo é exemplo e mostra-nos que não acabou tudo. Ou só acreditamos em Cristo e na cruz, e depois não acreditamos de Cristo para além da cruz? Ficamos presos aos cravos da cruz? Não, libertemos como Jesus se libertou. Por que chamar Dia da Espiga? Ora, para celebrar esta data, começou-se a ir aos campos apanhar a espiga. E porquê o apanhar da espiga? A espiga está seca. Morreu. Mas as suas espigas para onde é que estão apontando? Para os céus. Indicando-nos o quê? A subida de Jesus. A ascensão de Jesus espiritual. Então, a espiga está seca, morreu, como Jesus morreu na cruz. As espigas estão apontando para o céu. E dentro da espiga existe vida, porque os grãos não estão mortos. Os grãos estão vivos. Os grãos lançados à terra, os grãos de trigo, de cevada, de centeio, de aveia, lançados à terra, vão dar novamente vida. Então o simbolismo da espiga é este mesmo, que a morte não existe. Celebrarmos o dia da espiga é afirmarmos que existe vida para além da morte. É isto que se vai celebrar no dia da manhã. Com o passar do tempo, começou-se a acrescentar elementos com outras simbologias ao ramo da espiga. Então, o ramo da espiga, como vulgarmente como tradicionalmente é colhido e arranjado no Algarve, é composto de vários elementos. A romanceira, que significa a saúde e a bonança para aquela casa, para aquela pessoa que o apanhou, que o colheu. As papoilas têm a simbologia da paixão de Cristo, o sangue derramado no alto da cruz. Tem por simbologia também colhida a oliveira, que simboliza a luz de Cristo, a luz que deve de guiar a nossa vida, simboliza também a paz. Depois as espigas de trigo e, por fim, também, em algumas zonas se coloca aqui no Algarve, e eu acho também que se deve colocar, o alecrim. O alecrim está relacionado com as defumações, com as purificações do ambiente. O alecrim é muitas vezes utilizado tanto em banhos de descarrego como em defumações. Porquê? Porque tem o poder de limpar energeticamente o ambiente quando os seus aromas são libertados. Então também é colocado na espiga. Então são estes os elementos que devemos colocar na espiga: 3 raminhos de oliveira, 3 raminhos de romanceira, se for em flor, melhor. Este ano já com romãs vingadas, porque este ano a Páscoa foi tarde, e a quinta-feira da Ascensão e da espiga é uma data móvel, então este ano já temos romãs vingadas. Então 3 raminhos, deve ser colhidos 3 raminhos de oliveira, 3 raminhos de romanceira, 3 papoilas, 9 espigas de trigo, 3 raminhos de alecrim, 3 raminhos de alecrim, e devemos ainda também colher 3 malmequeres amarelos. Há quem também coloque videira. A videira é mais comumente utilizada no norte. Porquê? Porque o norte do país é uma região vinícola. Sim.
E então associava-se a videira, ou apanhar a videira e colocar em casa, de ser um bom ano para as vindimas. Era como que uma superstição, era como se fosse um pedido para que aquele ano fosse um bom ano para as vindimas, porque muitas famílias do Norte dependiam da cultura da uva. Eu tinha ideia também que poderiam ser os elementos usados, essencialmente também relacionados com a igreja. A espiga, o pão, a videira ou o sangue. Sim. Aqui no Algarve não se utilizou muito a videira. Aqui no Algarve não utilizamos muito a videira. Eu recordo da minha avó, que Deus tem, ir colher a espiga, ir com ela, e aqui no Algarve não havia essa tradição tanta videira. Mas quem o deseja colocar, poderá colocar. Porque tudo são elementos que trazem-nos boas energias. Mas a videira, aqui no Algarve, pelo menos nesta parte do Sotavento, não era muito utilizada. Os malmequeres amarelos eram muito utilizados. E os malmequeres eram associados à simbologia da prosperidade financeira. Agora, e depois de todos estes elementos amarrados, oliveira, malmequeres, papoilas... As papoilas também já está... Se para umas coisas está melhor, diremos que... relacionado, por exemplo, com a romanceira. Está melhor, já está vingada, como estavas a dizer. Para as papoilas de abril já está a ficar um bocadinho para tarde. As papoilas este ano... Já está a ficar tarde. Vai estar tarde, porque as papoilas este ano já estão quase secas com os calores que têm estado aí. Este ano só em zonas de regadio é que poderá haver papoilas. Exato. Então isto tudo deve ser, que eu aqui mencionei, deve ser amarrado com uma fita branca e depois, cuidado, as espigas e o ramo das espigas com a oliveira, as papoilas, malmequeres, tudo isso, não devem ficar virados para baixo. Têm que ficar virados para cima, atrás de uma porta. Porquê atrás de uma porta? Porque é um sítio alto, é uma simbologia de que Jesus ascendeu. Se não queres pôr atrás de uma porta, podes pôr em cima de um armário, mas num sítio mais alto. É um símbolo. E depois também há quem coloque dentro da espiga uma moeda. Também há quem coloque de uma moeda. Isso depende tudo como cada um olha para a espiga, ou como um amuleto de sorte, ou como um símbolo que Jesus ascendeu. Aí deixa ao critério dos nossos ouvintes colocarem a moeda ou não colocarem a moeda. Isso fica ao critério dos nossos ouvintes. Agora, o grande significado da espiga é a sua simbologia. É uma simbologia que a morte não existe, que há a vida após a morte, e é comemorar a vida após a morte. Porque se Cristo ascendeu é porque Cristo vive, e assim como Cristo vive, todos nós um dia após a nossa morte física viveremos. Celebrar o dia da espiga é celebrar a imortalidade do nosso espírito. Que celebremos e que vamos para o campo logo amanhã de manhã. Vamos para o campo com esta consciência que Cristo vive e que temos o dever de ser felizes porque há esperança para além da morte. João, obrigada. Muito grato mais uma vez. E até o próximo mês. Até o próximo mês. Ou outra celebração importante. Ou outra celebração que se aconteça e que seja motivo de minha vinda aqui. E para os nossos ouvintes, um santo e abençoado dia da espiga, uma quinta-feira da Ascensão, em paz, e que a paz de Jesus esteja sempre connosco. Rádio Gilão. Para sintonizar, navegando.